Fechado. Se alguém não pegar, depois você fala. Então, sim, vamos começar com o recado da Oxum. Tá. Bom, quem quiser e puder, ela pediu para no dia 30 preparar um banho de Obará. O quê? Não estou entendendo. Banho de Obará. Quem não lembra de Obará é o Odu que traz a riqueza para o ser humano. Então, no dia 30, coloca de molho em água, semente de girassol, arroz com casca, semente de abóbora, certo? Milho branco, milho de canjica, né? E milho amarelo, a quirela grossa, sabe? O munguzá. Aquele que a gente dá para as galinhas. Abre o áudio, fala que a gente perdeu. Certo, Gabrielzinho. Babá, só repetindo, por favor, é água, semente de girassol, arroz com casca, milho de canjica e milho amarelo. Faltou alguma coisa para eu anotar. Semente de girassol. A Carla está anotando e Semente depois de ela abóbora. manda no grupo, pessoal. Não se preocupem. A Carla, ela tá anotando e depois ela posta no grupo de vocês. Tá bom. Aí vocês colocam isso de molho, acende uma vela branca. Mas a partir do momento que a Carla tá anotando, eu fico preocupado. Querido, eu estou medicada, querido. Qualquer tipo de vela, babá. Uma vela palito branca. Aí reza, faz os pedidos, né, de prosperidade, de riqueza, de boa sorte, de dinheiro, de bons caminhos, boas oportunidades, bons negócios. E aí no dia 31, no dia 31, aí vocês vão ferver, não é para cozinhar, só ferver. Ferve, pode ferver por uns 15, 20 minutos. Aí você coa, né? Aí os grãos, você pode jogar ou na entrada da casa. Quem mora em apartamento, coloca num prato e deixa uns 3 dias num prato. Quem mora em casa pode jogar na entrada da casa ou em cima do telhado, pedindo prosperidade, que são os grãos multiplica a sorte, a riqueza, todas as coisas boas. Certo? Aí, com a água, você acrescenta, ou pode ser um pouquinho de água de flor de laranjeira ou de alfazema. Umas gotinhas. Aí vai do gosto de cada um. Quem gosta, põe mais. Quem gosta, só põe umas gotinhas. Aí, depois que tomar o seu banho normal, aí joga da cabeça aos pés, pedindo prosperidade, riqueza e boa sorte. Para todo mundo ficar rico. Axé. Axé. Alguma dúvida? Não. Tô precisando ficar rica. O que é? Tô precisando ficar rica. Tá. Pensei que você queria comer os grãos. Aí não come não, porque se eu for comer, vai quebrar seu dente.
Vai ficar banguela. Vai ficar pior que eu. O quê? A gente come os grãos. Tá bom? Certo? Tá. Certo, tá Bom. Agora, falando sobre o ano que está terminando, né? Então, acredito que foi um ano em que a gente realizou várias coisas, né? Importantes aqui no Axé. Foi um ano produtivo. As coisas mais importantes são... Jefferson, acho que você tem que desligar o seu microfone, tá com microfonia. E Jefferson, já entrou dando microfonia, né? Só porque a França perdeu. É porque, gente, vamos dar um desconto que ele tá direto da França, né? Interurbano é mais difícil, gente. Acho que a Vanessa e o Jefferson vão ter que desligar aí o microfone. Peraí. A Bárbara entrou. Zigreguedê. Zigregadá. Oi, neném! Cadê a neném que vou? Cadê a neném que Ela já tá vou? dormindo. Esse neném. Dá pra ver? Oi, neném. Olá, Vanessa. Olá, Jefferson. Oi, um dos dois, Jefferson ou Vanessa, deixa o microfone desativado. Eu tô tentando desligar o microfone. Eu também. Aqui embaixo da tela vai ter um ícone em formato de microfone. Você clica nele. Só clicar na tela, um toquinho na tela. Pronto, a advogada já resolveu a questão. Advogadinha. Advogadinha. Bom, então, as coisas mais importantes é o retorno que a gente tem das pessoas que vêm e se consultam e fazem ebó e são atendidas aqui no terreiro, e os agradecimentos, e às vezes elas geralmente falam comigo, né, agradecendo. Então, e nem sempre eu acabo falando para todo mundo, né, disso, que é tudo muito corrido, mas o retorno sempre é muito positivo. Então, como no último toque que teve, a esposa do seu Oswaldo, que fez ebó, ela estava com todas aquelas sequelas da Covid, e agradeceu por tudo que foi feito, e depois, no dia seguinte do ebó, ela não sentiu mais nenhuma dor, não sentiu mais nada. E como ela, várias pessoas, durante a semana, depois dos trabalhos, dos ebós, dos toques, mandam mensagens para agradecer e tudo que é feito. Então, e isso é a egrégora que é formada, né? Então, somos todos nós que participamos disso, e cada um é importante para formar essa egrégora de força, para que a gente tenha condições de ajudar as pessoas. Então, é importante sempre que a gente não esqueça que o propósito de um terreiro é o de tentar ajudar o próximo. Então, para isso, a gente tem que vir para o terreiro conectado e preparado para isso, né? Que essa é a missão de todos nós que nos propomos a ser filhos do Orixá, levar a nossa missão como médium, como participante de um terreiro, para que isso tenha um sentido na vida de todos nós, né? Então, foi um ano que entraram filhos novos na casa, vieram agregar força junto a nós, né? E compartilhar dessa energia, e isso é importante, dessa egrégora que a gente forma.
E aí, nesse sentido do que a gente realiza aqui dentro, sempre o saldo é muito positivo. Isso me deixa muito feliz da gente poder estar podendo ajudar alguém. Se a gente consegue ajudar um que não está bem, já é um feito, né? Mas, graças a Deus, o número é bem maior. Então, isso mostra que a gente está no caminho certo. Agora, tem coisas que eu quis fazer agora, que a gente está de férias, né? E dá um tempo de todo mundo repensar algumas coisas para que o ano que vem comece melhor, porque nós não somos perfeitos, eu não sou perfeito, ninguém é perfeito, temos defeitos, temos falhas, isso porque somos humanos e vamos continuar a ter. Mas melhorar tem que ser um foco de todo mundo ser melhor, senão a gente fica sem sentido, né? A gente não é perfeito, mas a gente tem que se esmerar no caminho de ser melhor. A perfeição, eu acho que a gente não consegue alcançar, mas ser melhor tem que ser a meta de todos nós. Então, para isso, eu quis fazer agora para que certas coisas vocês possam repensar, todos nós, né? Possamos repensar e amadurecer para que o ano que vem ainda seja bem melhor a proposta e o propósito da gente aqui dentro. Então, no último toque que teve, veio muita gente, né, de fora, estava uma demanda muito grande de pessoas que vieram naquele dia. Foi um dia atípico, porque várias pessoas não puderam vir, né? Então, ficou um pouco tumultuado a coisa do atendimento, ela se estendeu muito. Então, precisamos nos organizar melhor para os atendimentos, entendeu? Porque é normal do ser humano, a pessoa vem e tem pessoas que passa com um, passa com outro, e se não tem alguém para organizar aquilo, eles querem passar com todo mundo. E isso acaba criando situações, às vezes, difíceis, né? Porque, às vezes, uma entidade fala uma coisa de um jeito, o outro fala de outro jeito, e aí a pessoa... Então, claro que não é culpa das entidades, culpa desse tipo de pessoa que gosta de ouvir todo mundo e quer passar com todo mundo. Então, mas foi por uma falta de organização, tinha poucas pessoas, né? Então, mas temos que atentar para isso, para que haja mais organização, pôr sim um limite de tempo para as pessoas, que tem pessoas que querem contar a vida em uma hora, quer contar a vida do papagaio, a da mãe, a da vizinha, eu quero perguntar, você entendeu? E também vou fazer a proposta e o propósito, e a gente sempre fala, e é tudo muito corrido, mas vou me esforçar também, me esmerar, para que, principalmente, os mais novos seja mais preparado para atendimento, entendeu? Para que atendimento é uma coisa muito séria, porque estamos lidando com a vida das pessoas, não é? Não é uma coisa que dá para se levar sem ter uma consciência muito clara do que é o atendimento. E, às vezes, eu percebo que está faltando um pouco de organização da minha parte, dos mais velhos, para preparar também os mais novos, entendeu? Então, eu vou citar como exemplo alguns filhos da casa, que hoje são mais velhos, de como eles procederam, e fica para vocês pensarem. Por exemplo, a Bárbara e a Nayara, que são duas filhas já velhas, né, de santo, uma das mais velhas, duas das mais velhas de santo,
quando elas se iniciaram e aí entraram para a corrente de atendimento, taranã, taranã, elas demoraram um tempo muito considerável, não foi de meses, não, foi de anos para elas atenderem, né? Eu lembro que, muito tempo, a entidade da Bárbara e da Nayara ficavam do lado da Padilha, vendo ela atender, os procedimentos, aprendendo, e elas, enquanto elas não se sentiram seguras, de fato, elas não tiveram pressa, entendeu? Isso é muito importante, não ter pressa, entendeu? Então, hoje elas atendem, têm autonomia, têm segurança, a Padilha tem total segurança, eu tenho total segurança nas duas, porque elas não tiveram pressa para atender. Assim como, porque às vezes uma pessoa chega, uma pessoa não teve experiência anterior com entidade, com desenvolvimento, né? Isso leva um tempo. E tem pessoas que chegam para o terreiro já com experiência de Umbanda, muitas vezes, de já atender, como é um caso, por exemplo, da Amandinha, que trabalhou muito tempo em Umbanda, e mesmo assim, mesmo quando eu, às vezes que eu falo para ela, não, trabalha com a sua pombagira ou sua cabocla, ela fala, babá, eu ainda não me sinto segura, porque eu trabalhei muito tempo com a minha preta velha, eu tenho segurança com ela. Isso é muito bacana, da pessoa ter essa consciência, de se sentir segura, pronta, porque é a vida das pessoas. Então, a gente não pode esquecer que uma entidade, a entidade não é o orixá, ela não é um semideus, ela não é. Ela é um espírito que está num processo evolutivo, como todos nós. A diferença é que ela está degraus acima de nós. Elas têm uma visão mais ampla, dependendo do seu tempo de vivência em terra, do que ela já realizou, ela vai adquirindo um potencial de enxergar coisas, mas tudo isso é limitado, porque ela não é um orixá, ela é um espírito, e elas também guardam em si sentimentos humanos. Elas não se tornaram um orixá, elas não ascenderam e são 100% iluminadas, não, elas estão nesse processo evolutivo. E muitas vezes, por guardarem sentimentos ainda humanos, tão vivos, elas também captam muito dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos. Então, às vezes pode ocorrer de haver um vacilo nisso daí. Então, precisa se tomar muito cuidado com tudo isso, nessas coisas de atendimento. Então, eu peço para que os mais velhos se prontifiquem, né? A Bárbara, a Nayara, o Raul, a Carol, Carolzinha, a Camila, o Bola, os mais velhos, para dar uma assistência maior para a Carla, né? Para que esses mais novos fiquem junto de suas entidades, aprendendo, percebendo, entendeu? Você vê que tem entidade que tem autonomia, mas em determinados momentos eles não tomam uma decisão sem ir falar ou com a Padilha, se é ela que está em terra, ou com o seu azulão, para ter certeza daquilo que eles vão, às vezes pode ser um banho, às vezes pode se acender uma vela, seja o que for, passar um ovo, fazer uma farofa ali, que tudo isso é pertinente, mas tem que se ter cuidado, tem que se ter segurança, tem que ter experiência para falar, você entendeu? Por exemplo, e aqui eu não estou para julgar ninguém, nem para falar, não tem nada a ver. Estamos falando do que nós temos que melhorar. Houve um caso recente de uma pessoa que veio para uma consulta
com um problema jurídico, né, de um processo, e mandaram acender uma vela para Xangô. Deram uma vela e falou, você acende para Xangô. Nunca se deve mandar acender num processo uma vela para Xangô. Nós temos Xangô assentado na casa. Eu não sei se isso é uma referência de Umbanda, mas a Umbanda, a egrégora que é formada dentro de um terreiro, é muito diferente de um candomblé. Eles não têm Xangô assentado vivo na casa, como nós temos. É uma outra energia, uma outra egrégora. Então, lá eles têm por hábito, Xangô é da justiça. Estou com problema de justiça, acende uma vela para Xangô na quarta-feira. Só que dentro de um terreiro de candomblé, e eu já falei isso várias vezes, não se pode mexer com Xangô dessa forma. Ele é o último que você mexe em problema de justiça. Pode mandar o Oiá, pode mandar o Ogum, pode mandar Exu, pode mandar Iemanjá, mas você não mexe com Xangô. Então, isso daí é falta de experiência, de estar junto de entidades que já têm mais experiência, mais conhecimento, ou então ir perguntar primeiro se isso é pertinente, se pode, para não haver problemas, entendeu? Então, nós vamos ter que prestar mais atenção nessas coisas dos atendimentos, para que não haja, porque o ser humano ele é muito complicado. Por exemplo, teve uma pessoa que veio no último, ela aquele dia postou, todo mundo, estou com medo, babá. Não era em relação a nada de vocês, era em relação, porque eu já estou acostumado. O ser humano é difícil, né? Então, a pessoa veio, conversou com a entidade, veio falar, não, porque a entidade falou que eu preciso fazer um trabalho, né? E que ela disse que você faria. Eu falei, tá, mas que trabalho? Não, quando eu for aí jogar, eu te falo, entendeu? Aí eu perguntei para ver, né, como que é a colocação, se a pessoa lembra, porque eu sei que as pessoas querem, e elas vão usar a entidade para dizer que ela disse que sim, entendeu? Sendo que eu sei que não é. É o que ela quer. Mas ela falou que você faz, você entendeu? Aí eu falei, tá, mas com a entidade, eu não lembro. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. As pessoas viajam e têm uma ideia, às vezes, muito errada do que a gente faz, do que uma entidade faz. Tem aquele que vem para testar a entidade, para ver se a entidade adivinha, você entendeu? Então, precisamos nos preparar melhor para isso, para atendimento, entendeu? Tem muitas vezes que, eu já falei isso, a entidade vai lá e dá um passe, e taranã, e se ela percebe que algo não está bem, que algo está errado, a entidade vai falar, vai procurar fazer um jogo, porque é IFA quem determina. Então, aconteceu o caso de entidades que vêm de carro, muda de casa, as coisas não são por aí, gente. Você entendeu? Vamos com mais calma, isso não é papel de entidade determinar esses tipos de coisa, porque a hora que der o BO, eu quero ver a entidade resolver. Entendeu? Então, vamos com calma, com mais serenidade, com mais tranquilidade. Aqui, ninguém está pagando nada para falar com a entidade não tem necessidade de adivinhar nada. Se a pessoa veio para adivinhação e não encontrou adivinhação, não quer vir mais? Não venha. Aqui é um lugar para a pessoa encontrar caminhos, boa sorte, saúde, sim, melhorar, porque a entidade, claro que a entidade de vocês tem toda a capacidade de perceber quando uma pessoa não está bem ou que algo está errado com ela. Isso eu percebo e isso é muito forte em vocês, na maioria de vocês, das entidades perceberem que algo não está bom. Isso é muito pertinente, positivo e que me deixa bem feliz. Agora, daí querer adivinhar ou tentar falar qual é o problema e já querer, não é papel de entidade, você entendeu? Não dá para se comparar a entidades que já estão mais tempo na Terra, com mais vivência, com mais experiência, que foram ganhando
por seus méritos, certo acesso a certas informações, e você achar que a sua também já tem e pode falar certas coisas. Então, não, vamos com calma, percebeu que algo não está bom, fala, olha, faça um jogo, ou se fá, porque ele é o orixá que determina coisas na vida da pessoa. Ah, mas uma entidade não percebe se alguém tem um egum? Percebe, claro que ela percebe, ela é um espírito, ela não vai perceber que há outro espírito, ela pode falar, ó, tem algo que está com você que não é bom, você está acompanhada, pode. Esse tipo de coisa é pertinente. Agora, tem certas coisas que, olha, muda de casa, essa pessoa não é boa, vende esse carro, isso aí é Ifá quem determina, gente. Não é entidade, entendeu? Então, muitas vezes, a própria Padilha, certas coisas, ela fala, não, melhor você ir abrir um jogo, perguntar no jogo. Ou eu vou ver e depois eu falo. Não já ir falando, você entendeu? É muito sério porque é a vida das pessoas. Certo? Alguma dúvida? Todo mundo pode falar. Nenhuma dúvida. Por aqui, de quem são esses dedinhos, Fernando? Que dedinhos gordinhos. Ai, ai. Certo? Então, ano que vem, vamos nos preparar melhor, vamos dar um jeito de trabalhar melhor essas coisas para que seja ainda melhor do que foi. Mas, no geral, vamos dizer que 80% de tudo que foi realizado, tudo que a gente fez, o saldo foi mais que positivo. Não é? Só de ver pessoas dizendo que saíram de uma doença e tá bem, já é motivo para a gente se sentir muito feliz. E aí, isso é a egrégora que todos nós formamos. Um terreiro é isso, não é o pai de santo que é o bom, não é a entidade de alguém que é mais do que... Não, somos todos nós, todo mundo unidos ali, e a gente tem essa capacidade aqui, isso é muito legal, que na hora que a gente desce para um ebó, seja para que for, a gente sente que aí a corrente é forte, a energia se forma, a egrégora se forma, pelo bem todo mundo esquece das diferenças e estamos para um único propósito, certo? Nenhuma dúvida? Tá tudo em paz? Então, tá bom. A outra coisa quando a gente fala assim, Babalorixá, né, uma tradução literal da palavra Babalorixá, eu acho horrorosa, né, pai de santo, né, porque quem que pode ser pai de um santo, né? A gente que é filho dele, não a gente é pai. Então, eu sempre achei essa tradução horrorosa de pai de santo. Agora, essa forma como foi modificada no Brasil para zelador de santo, eu acho incrível essa. Porque é o que eu sou, um zelador. Eu zelo pelo orixá, pela casa do orixá, pelos filhos da casa do orixá, né? E zelar é cuidar, né? Então, o zelador, aquele que cuida, também é chato. É chato, é implicante, porque é a minha função, eu não me importo. O babá é chato, ele é implicante, ele pega no pé. É isso mesmo, é isso que eu sou. O zelador é para isso. É para pegar no pé de vocês mesmo, para encher o saco, para cobrar, porque estou zelando por isso. Por uma casa não é fácil, não é tarefa fácil. Às vezes as pessoas tinham que fazer um pouco do exercício de se pôr no meu lugar, como seria ter a responsabilidade de cuidar de uma casa, do orixá, e se preocupar com tantas coisas, tantos detalhes, tantas pessoas, né? Mas é isso. Então, podem falar que eu sou chato, eu não ligo. Tem pessoas que têm medo. Para ter um pouco de medo também, porque eu sou uma autoridade aqui dentro, e é isso.
Não tem outro jeito. Então, também não me importo que fala isso, e nada disso é ruim. Isso aí faz parte da história. Agora, a gente tem que entender que uma casa, a casa do orixá, ela sempre tem que ter um propósito. Então, não vamos esquecer dos nossos propósitos. Não vamos esquecer como uma casa se faz, como uma casa se organiza, e a gente nunca pode esquecer de olhar e pensar e refletir como o orixá enxerga as nossas ações dentro da casa do orixá. Porque nós não estamos aqui por ele, não é por ele, o propósito não é, ninguém vem aqui por mim, né, por alguém especial, vem de fato pelo orixá, e tem que ser pelo orixá, porque eu também estou aqui acima de tudo pelo orixá. Então, a gente às vezes tem que parar e pensar, como será que o orixá olha para as nossas ações, né, para o nosso comportamento? Então, a gente tem que estar sempre se vigiando, se educando, se reavaliando, né? Então, vamos relembrar, enfatizar que dentro do culto do orixá, da religião que nós escolhemos para praticar, existe a hierarquia, existe o tempo. Aqui eu acho que não é um terreiro onde eu exerço a minha função de zelador, fazendo com que as pessoas sejam subalternas a mim, e elas sejam humilhadas, como a gente vê por tantos terreiros, né? Abaixa a cabeça para falar comigo, abaixa os olhos, ajoelha, se eu estou sentado, senta no chão. Vocês sabem que eu odeio tudo isso, eu não concebo isso como sendo do orixá, mas isso não quer dizer que a gente não deva entender a hierarquia, o respeito que tem que existir dentro de uma casa, para que o orixá olhe bem para todos nós, olhem com boa vontade, né, para todos nós. Porque às vezes acontecem certas coisas na vida de cada um que você não está percebendo que é um toque do orixá, né? Eu também, às vezes acontecem certas coisas que não são tão boas, né? E aí hoje eu já penso, acho que o orixá está querendo me dizer alguma coisa aí. Alguma bola eu pisei, né? Algum pé na jaca eu enfiei. Então, todo mundo tem que ter esse feeling do orixá. Porque eu ouvi, né, pessoas dentro da casa, filhos da casa, que receberam algum tipo de crítica e disseram, mas na minha vida está tudo bem, está tudo correndo bem. É porque o orixá está de acordo comigo. Cuidado com essa pretensão. Isso é muito pretensioso. Tá? Muitas vezes, não se esqueçam, o orixá deixa você chegar lá no topo para ele te mostrar que quem te levou não foi ele, foi tua vaidade, teu egoísmo, sua prepotência e sua arrogância. E aí a queda é inevitável, e não é culpa do orixá, é de cada um. Então, vamos baixar um pouco a bola, você entendeu? Vamos olhar para o orixá de verdade, se enxergar pequeno diante do orixá, servo do orixá, né? E aí, também aqui dentro, temos que ter esse cuidado, porque é assim que se forma a egrégora de um terreiro, e é assim que o orixá olha com bons olhos e com boa vontade os filhos de uma casa. É o respeito entre as pessoas. Então, vamos relembrar o que eu procuro exercitar aqui dentro, mesmo com todas as dificuldades que isso representa, porque não é fácil, se não é para mim, não deve ser para ninguém, mas a partir do momento que você entra pelo portão do terreiro na casa do orixá, você tem que deixar o seu ego, a sua vaidade, o que é como se fosse eu entrando, que eu sou Jaime, fica lá fora. Eu entrei aqui, eu sou o Logum Edé.
e eu olho para o outro, se é, quem deixa eu ver alguém aqui, a Vanessa, Vanessinha 1. Vanessinha 1 é Oxum. A Vanessinha lá fora, que é minha prima, é uma outra história, que eu vou viver quando é fora do portão. Aqui dentro, ela é Oxum. Então, eu tenho que respeitar porque ela é a representante da Oxum. Assim como o Fernando é Ossan, e eu não tenho Ossan na minha vida, certo? Mas eu preciso de Ossan, porque é a folha que me banha, que me cura, que me protege, que me fortalece. Se eu não respeitá-lo, Ossan pode não dar o axé da folha para mim. Assim como é Xangô, que eu não tenho, assim como é Oiá, assim como é Ogum, esses orixás, Iemanjá, eu não tenho no meu carrego, na minha composição espiritual, mas eu preciso de todos eles. Se eu não respeito aquele que é o representante vivo dessa força, dessa energia, esse orixá pode não me dar. Então, entrou para dentro do terreiro, tenha seu propósito, e um deles é o respeito, certo? Se você tem diferenças, porque não, o Raul, ele brinca que no meu, como é que chama, o epíteto, sei lá, que escreve no túmulo, vai estar escrito, ele era tudo, menos hipócrita. E é verdade, eu odeio hipocrisia. Então, eu não vou falar assim, aqui todo mundo se ama, todo mundo se adora, todo mundo tem que se amar, ser amiguinho. Não. Lá fora, porque você pode ter afinidades com pessoas e não ter com outras, mais afinidades com uns, menos com outras. Então, pode ser que lá do portão para fora, você não saia para ir tomar um chopp, não saia para ir na casa da pessoa, não vai jogar tranca com a pessoa, e tá tudo bem, é isso, é a vida, não vamos ser hipócritas. Mas aqui dentro tem que ser um outro olhar, tem que ser um olhar respeitoso, entendeu? Harmonioso com o outro. Então, não pode, ninguém deve se desrespeitar. Desrespeitar um mais velho, então, o orixá não olha isso com bons olhos. E eu também não. Então, desrespeitar um Mequed, desrespeitar um Ogã velho na casa, desrespeitar os filhos mais velhos, tratar com grosseria, tratar com... Não, isso não condiz com o orixá. Não esquecendo que aqui o chão da nossa casa é de Oxum. Oxum Adeokô é o chão da nossa casa. Oxum é o orixá da amabilidade. Então, num terreiro onde é a morada de Oxum, a gente não será, pelo menos tentar ser amável com o outro, exercitar. Às vezes tenho vontade de socar a cara de uns, tenho. Mas aí eu lembro que a casa é da Oxum e falo, não, Oxum, me torne amável no dia de hoje. E sempre que eu estiver aqui dentro. Então, é um exercício que todos nós temos que fazer. Então, concebam isso, você entendeu? Não há necessidade nenhuma. Eu procuro sempre procurei tratar as pessoas com amabilidade aqui dentro, né? Então, eu não chamo ninguém no grito, eu sempre estou chamando, oi, Vanessinha, oi, Pedro, oi, sempre... Geralmente, oi lindinho, oi queridinho, oi isso, chamo alguns, oi vaca, chamo, né, Amanda? Mas, mesmo assim, é sempre com muito amor, com muito respeito, que a gente também precisa descontrair, brincar, isso não é essa a questão. É se pegarem coisas, às vezes, tão pequenas, e exercitar a grosseria, o desrespeito, onde não há necessidade nenhuma, você entendeu? Porque você não pode se comparar uma pessoa que tenha 27, 30 anos com alguém que já tem 60 anos. A minha memória, o meu tempo hoje não é mais o mesmo de vocês. Assim como eu, tem pessoas aqui de mais idade, que você não tem como se comparar, que vai esquecer de certos detalhes,
lugares que vai, porque você também um dia vai ter essa idade, também vai ser mais difícil guardar certas coisas. Então, você tem que, ao invés disso, você tem que redobrar o seu cuidado, o seu afeto, o seu respeito e sua amabilidade, certo? Então, atentem bastante para isso e para que todos nós nos consigamos nos enxergar como representante de fato do orixá, que é esse o propósito. Temos que ter esse propósito. Para que a gente vem aqui? Que é estar disponível para o outro, né? Sempre é para o outro. Então, vamos nos esmerar disso. Alguém quer falar alguma coisa? E aí, Ogan Arthur? Alguém quer falar alguma coisa? Pode falar, é só ligar o som aí. Não? Você vai cantar, Amandinha? Vai. E aquela nossas lives que a gente cantava? E é isso. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Alguma dúvida? Não fiquem com medo, não mordam, até porque não dá, é pela tela. Não, babá, tudo certo. Tudo certo, como 2 e 2 são 5. 5,5, né? Abriu o áudio, tem que cantar. Tem que cantar. Os novos, eles não participaram daquelas nossas lives que a gente cantava, não é? Mas aquilo, ó. Quem perdeu, perdeu, né, babá? Quem perdeu, perdeu. Mas eu acho que hoje eles deviam cantar. Não. Vamos, Pedro. Ó, os mais novos cantam e o Jefferson toca aí no banco. Vamos, Vanessa. Você aqueceu a voz? A Polly vai cantar. Aí. O Gan tem que cantar, o Jefferson. Jefferson! Foto sim, foda. Muito bom. Jefferson pega o banco. Voto sim! Então é isso, gente. É o que eu queria falar. Mas tudo é sempre muito bom. O orixá é sempre maravilhoso, né? Sim, e temos que vir mais abertos para o orixá, entendeu? E estar mais atento aqui na casa do orixá para as coisas do orixá, né? Não deixar passar batido. Eu vou chamar a atenção que eu acho que tem gente, muitos filhos estão fumando demais, conversando demais, perdendo tempo demais, onde poderia estar se fazendo mais pelo orixá. Detalhes, não é grandes coisas, mas os detalhes é que fazem a diferença na casa do orixá. Entendeu? Arrumar uma coisinha, uma portinha, por exemplo, eu quebrei, porque fui eu, né? Que quebrei o jarro do Ibeje, isso já faz um bom tempo, não é? Ele continua ali, eu só fico olhando, vendo, será que um dia um deles vai falar assim, acho que tem um jeito de passar um durepox, aí pinta por cima, e não vai precisar ficar quebrado, continuar quebrado. Esses são os detalhes que são importantes. Né? Oi? Não, é que o sobrinho da Nayara tá aqui, babá. Vou fechar o áudio, que ele é nenê. Desculpa, TV. Pesto. Sempre engraçadinha, né? Por isso que é uma xangonete. Ei, Natan! Fala oi. Manda um beijo. Oi, Natan! Fala oi, Você todo melhorou? mundo. Fala oi, todo mundo. Mostra o joia. Dá um joinha. Que lindo! Vai, vou. Certo? Ó, tia Débora, por favor. Babá, não tô Oi, participando. amor! De vovó, as meninas me falam depois.
Já tem banheiro? Sábado quase que eu fui aí dar uma cagada, mas aí eu lembrei que não tinha banheiro. Não, pra cagar dá. Pra cagar dá. Tá ruim, mas dá. Nós fomos na Flora, eu, o Gustavo e o Samuel. Aí eu falei, vamos lá na Débora usar o banheiro? Você devia ter Aí eu passado, lembrei, ela não tem banheiro. devia ter passado aqui, babá. Pois é. Então, esses detalhes são importantes, vocês novos que entraram para casa, tenham iniciativa, entendeu? E olhem para as coisas do orixá e não esqueçam. Eu sempre falei para todos os filhos, agora eu falo para vocês que entraram, Vanessa, Jefferson, Pedro, aqui não é a minha casa. Vocês não estão indo na casa do tio Jaime. Aqui é a casa do orixá. Sendo a casa do orixá, é a casa de todos vocês. Então, todos vocês têm responsabilidade de cuidar, de zelar e de melhorar tudo dentro da casa do orixá. Certo? Façam porque é por eles, não é por mim, né? Eu vou mudar, eu vou morar no estúdio. Eu só não avisei o Raul que eu aluguei o estúdio. E é lá no Jardim. Mentira, gente. Eu falando isso, o Samuel outro dia estava acreditando que eu estava falando a verdade. A gente estava acreditando aqui também. Eu só não avisei o Raul, né? Que eu vou alugar um estúdio. Eu já estava pensando que era lá no estúdio do ukulele. Bom saber, viu? Bom saber. Não. Chegou. Ó, chegou. Manda, Raul. Chegou. Na verdade, eu não saí. Eu cheguei e não saí. Peraí. Hein, Samuel? Nós no táxi indo lá para... Voltando da Flora, eu falei, não, é que eu vou mudar no estúdio. Ele ele falou, ali na Bela Vista, na Paulista. Ele acreditou. E a Bio já tava... Aí eu falei, só que o Raul ainda não sabe disso. Avisa depois. Sim. Aí eu já sou despejado lá na Paulista. Certo? Então, a casa do orixá é de todos têm responsabilidade. Então, o orixá vai olhar sempre com muito bons olhos a atitude, a iniciativa de todos vocês. É assim que a gente se sente pertencente a um terreiro, quando a gente começa a atuar de fato. Né? Certo? Alguma dúvida? Não. Não? Então tá bom. Então era isso. Uma boa noite para todos. E o canto? O canto vai ficar... Eu não vou fazer isso com o Jefferson hoje, né? Mas Gente, eu senti que o Pedro quer, babá. Pedro, você quer cantar, Pedro? Eu não mudo, eu vou até mutar o meu áudio. A Polly quer. Não, gente, tô A cansada. Polly quer cantar? Não, gente. Polly, ai, a Polly, eu não sabia que você estava aí, vai cantar. Ei, Polly. Já trocou quantas vezes de roupa hoje, Polly? Então, Polly, hoje eu vou poupar você, o Pedro, o Jefferson e a Vanessa. Na próxima, vocês vão cantar. Tá? Já se prepara. É música de macumba, é lógico, né? Mas vocês escolhem. A gatinha já tá dançando. O gato tá possuído. Ele Polly! A neném. Oi, tia! Tá bom? Beijo. Tá bom, babá. Um beijo. Boa noite. Beijo. Tchau. Tchau.
Ela deu tchau. Tchau, boa noite. Amandinha, Amandinha, Oi. fala eu te amo. Oi? Fala eu te amo. Eu te amo. Mas só na segunda-feira. Hoje é segunda, né, mamãe? Hoje é segunda, né? Hoje é segunda, é dia do amor. Tchau, beijo. 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 Tchau. Tchau. Tchau, filha. Tchau,